E agora eu vou chamar a Érica, farmacêutica, que vai abrilhantar nosso evento com essa palestra final, né, Olá, Érica? Vanessa, Sempre boa esperada. noite. Sempre a Vocês me prescrição ouvem bem? magistral é esperada. Ah, que bom, que bom. Vocês me ouvem bem? Sim, seja muito Ai, bem-vinda. muito obrigada. Eu agradeço muito o convite, eu estou muito feliz em participar. Espero que eu colabore aí para trazer as novidades aí da farmácia magistral, dos ativos, né? Que a gente tem bastante coisa para contribuir aí. Eu Obrigada. vou dividir a minha apresentação com Tá, vocês. tá Os certinho, tá assuntos, passando tá aqui. tudo certo, Obrigada. né? Os assuntos são Tá, relevantes, vai só pipocando pergunta aqui e ali, né? Uma é delícia. muito bom. Eu adoro, eu adoro. Excelente palestra, vou fechar aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje, né, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, feito pela Vanessa, para que a gente converse um pouquinho sobre prescrição magistral, sobre aplicação clínica, né, dos ativos. A gente vai ter aqui ao longo da aula alguns ativos, vamos falar um pouquinho sobre eles, vamos falar sobre fórmulas manipuladas. Eu vou dar alguns exemplos de fórmulas manipuladas aqui, como que a gente vai abordar para um paciente ou para outro, né. Então, falando rapidamente sobre mim, eu sou farmacêutica, eu sou pós-graduada em cosmetologia em farmácia magistral, eu sou proprietária da Fórmula Magistral, farmácia de manipulação, uma farmácia que tem quase 35 anos de existência, e eu sou preceptora em farmácia, nas residências médicas e pós-graduações médicas, né, em diversos hospitais e serviços de dermatologia, aqui em São Paulo e online fora de São Paulo também. Eu adoro manipulação, adoro ativos, adoro misturar, né? A gente fala que quem é farmacêutico é um pouco alquimista, né? Então, assim, para mim é um prazer estar falando sobre esse assunto, né? Então, quando a gente vai falar um pouquinho, né, de envelhecimento dos cabelos, essas alterações, elas vão acontecer, né, relativas aí à pigmentação, ao diâmetro do fio, à curvatura da fibra capilar, né? As propriedades estruturais, elas mudam com o passar do tempo, a composição lipídica, né? E também várias interdependências dessas mudanças, né? Quem nunca ouviu dizer, ou quem nunca passou por isso, como eu já passei, que eu tenho cabelão aqui, mas quem nunca, né, nunca passou por isso falando, nossa, meu cabelo mudou, né? Meu cabelo está mais afinado, meu cabelo está ficando branco, meu cabelo não tem mais aquela estrutura que tinha antes, não tem mais aquela bagagem que tinha antes. Então, a gente consegue, né, através da suplementação e através das formulações tópicas, trabalhar esses aspectos, né? E esse envelhecimento, ele aparece pra gente como formas de alopecia, como formas de embranquecimento dos fios, um ressecamento, porosidade, a quebra dos fios, aparecimento de pontas duplas, aparecimento de frizz, uma falta de maleabilidade, tudo isso colabora para que o cabelo envelheça, né? E esse desgaste, ele também está associado a outros fatores, né, que a gente chama de fatores externos. Esses fatores, eles vão estar relacionados especialmente à fricção, né, quando a gente vai fazer, né, o pentear dos cabelos, né, aquela toalha que a gente esfrega no cabelo, calor excessivo aí de secadores e pranchas, tratamentos químicos, né, efeitos do sol também, que a gente chama de photoaging, né, cabelos grisalhos. Então, tudo isso vai estar levando, né, esse desgaste, essas agressões, elas levam também a um envelhecimento dos cabelos, né? E a gente tem muitas formas de fazer o tratamento sistêmico. As pessoas, quando pensam em suplementação para cabelos, elas pensam sempre, quero que meu cabelo cresça mais. Mas, o quanto aquele cabelo é comprido ou não, é uma coisa que é determinada geneticamente. Então, a gente não tem como fazer esse cabelo crescer mais rápido. A velocidade de crescimento é uma velocidade que é determinada geneticamente. O que a gente consegue trabalhar? A gente consegue deixar o fio mais encorpado, o fio mais engrossado, diminuir a queda. Ao deixar o fio mais resistente, a gente diminui a quebra dos cabelos também. Então, nessa questão, a gente consegue trabalhar. E aí, essa suplementação, ela vai acontecer de várias maneiras, né? Então, a gente tem a suplementação através de alguns aminoácidos, que são os principais aminoácidos aí responsáveis por essa suplementação, por essa reestruturação dos cabelos. A gente vai ter a suplementação, especialmente de cistina e cisteína, que são aminoácidos responsáveis aí pela formação da queratina. A metionina também é uma das substâncias que a gente costuma fazer também a suplementação. A biotina, que a gente usa de 2 a 5 miligramas ao dia por 12 semanas. A gente pode aumentar essa dosagem para 5 miligramas ao dia, depois para 10 miligramas ao dia, né? A nicotinamida também aumenta a microcirculação, isso também faz com que aumente o aporte sanguíneo, melhora de nutrição. A vitamina A, que é bastante utilizada, especialmente quando a gente vai fazer uma suplementação para cabelos mais oleosos, porque ela ajuda nessa questão da oleosidade. A melhora da vitamina B12 também, né? Então, essa suplementação geralmente feita de forma sublingual, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. A vitamina E também é um dos responsáveis e que pode ser utilizado aí para melhora de estresse oxidativo, para uma função mais antioxidante. O zinco, que ajuda não só na imunidade, mas ele participa de diversas reações químicas do organismo. Então, é um produto, é um fator super interessante aí para a suplementação. E lembrando que as formulações que são vendidas prontas, né? Então, aquelas suplementações que a gente encontra do lado de fora do balcão de uma farmácia, são medicações ou são suplementos que são considerados produtos de venda livre. Por serem produtos de venda livre, o que é o produto de venda livre? É aquele que o paciente pode pegar da prateleira e passar no caixa como se aquilo fosse um supermercado. Então, ele não precisa de prescrição, ele não precisa de nenhum tipo de orientação. Por conta disso, esse tipo de suplementação é uma suplementação que é sempre feita com dosagens baixas dos ativos. Ou seja, a gente usa a dosagem bem baixinha, que é aquela dosagem que não deve ultrapassar a máxima recomendação diária alimentar. Então, para a gente ter uma ideia, né, do que eu estou falando, a biotina, o máximo de utilização da biotina é de 30 a 45 microgramas. Isso dá 0,045 miligramas. Se a gente for comparar essa dosagem a uma dosagem de biotina de verdade, assim, de uma biotina que realmente faça o efeito, a dosagem que faz efeito é a partir de 2,5. Então não dá pra gente comparar 2,5 com 0,03 ou 0,04. Então é uma dosagem muitíssimo menor do que a dosagem que o nosso organismo precisa. E isso vai acontecer com todos os tipos de vitamina, né? Então, desde a vitamina A, vitamina B12, os minerais, zinco, cálcio, magnésio, todos eles aparecem nesse tipo de suplemento, sempre em dosagens muito baixas, o que acaba não colaborando para um tratamento efetivo, né? Claro que muitas vezes acontece de coincidir do paciente falar, nossa, meu cabelo parou de crescer com esse produto, mas na maioria das vezes é uma coincidência. Por que é uma coincidência? Porque a queda de cabelos, né, o eflúvio, ele vai acontecer, não estou falando de alopecia androgenética e nem de outras variações de alopecia, estou falando de eflúvio, que é aquela queda de cabelo que a gente reporta quando passa por uma situação de estresse, ou pós-Covid, ou uma situação mais específica, né? Ela normalmente vai acontecer 90 dias depois que aconteceu aquele episódio de estresse. Então, às vezes, eu tive uma febre, passei por uma doença, peguei influenza, aconteceram N situações, e o meu cabelo não cai exatamente naquele mesmo momento, ele vai cair lá na frente, né? Ele vai cair depois de 2, 3 meses. Então, às vezes, a queda de cabelos do paciente, ela já ia acontecer, ela já ia se resolver de qualquer forma, né? Porque o teu organismo faz um embate daquilo e ele consegue resolver
resolver aquele problema sozinho. E aí, coincidentemente, é o tempo que você foi na Nutri, é o tempo que você foi no dermato, que você fez a medicação, que você começou a tomar medicação, e às vezes você fala, nossa, essa gominha resolveu a minha vida. E na verdade, essa gominha não tem nada dentro, né? Então, esses suplementos, que são gomas, que são medicações do tipo vitaminas de A a Z, etc., elas têm uma quantidade muito pequena de ativos que não consegue reparar o suficiente para trazer o benefício. Dessa forma que eu digo que Pure Food também é uma medicação obsoleta, né? É um produto que é uma mistura, que a gente chama, né? Vamos chamar aí de pílula de comida. Então, é um produto que contém aí um pouquinho de cada vitamina, um pouquinho de aminoácido. Ele não tem uma fórmula padronizada, cada farmácia faz do seu jeito, e é uma fórmula que acaba não tendo quase nada, né, dentro da composição. Então, se o paciente reporta que ele resolveu o problema, muito provavelmente é uma coincidência. Então, eu venho aqui para vocês trazer o que realmente faz efeito, o que a gente realmente observa através de estudos e através de publicações que vai trabalhar essa queda de cabelos. Então, os doadores de silício são os grandes responsáveis por isso, né, porque o silício está presente na natureza de forma insolúvel, essa forma insolúvel é difícil de ser absorvida, é pouco biodisponível. Então, na forma solúvel, esse produto ele consegue atuar no tecido conjuntivo, renovação de fibras colágenas, vai trazer uma restauração de firmeza da pele, vai melhorar a dureza das unhas, vai trabalhar a regeneração de tecidos, então também é bastante utilizado no pós-cirúrgico, faz uma ação antioxidante de neutralização de radicais livres, mas ele vai trabalhar especialmente a parte de cabelos. Então, esses doadores de silício, eles são bastante importantes. E aí a gente vai ter diversos doadores de silício dentro de uma farmácia, ou disponíveis aí no mercado farmacêutico, ou na indústria farmacêutica, e eu vou citar alguns deles. Então, o Ex-Nutriment é uma opção que a gente vai ter. Ele é um silício associado a colágeno marinho, é um produto que traz uma alta hidratação cutânea, melhora todos esses aspectos que eu comentei, e tem uma função sobre resistência e cabelos. Então, ele deixa os cabelos mais espessos e ele consegue melhorar a resistência. É um produto caro, né? As formulações com ele, elas costumam subir aí perto dos 300, 400, 500 reais. Então, aí para 2 meses de tratamento, né? Então, é uma formulação cara. E aí a gente vai ter outras opções de suplementação de silício, como o Nutricolin, que é um silício estabilizado em colina, é um produto... porque o Ex-Nutriment é um produto que é exclusivo para farmácias de manipulação. Ele é revendido pela Biotech aqui no Brasil, é um produto que vem da Eximol de Mônaco, e ele só é disponível para manipulação, enquanto que o Nutricolin é um doador de silício estabilizado em colina, que tem aplicação e utilização liberada pela Anvisa no Brasil, inclusive para a indústria farmacêutica. Então, a gente tem muitos produtos industrializados que contêm Nutricolin. Existe o silício Max, que também é o mesmo silício estabilizado em maltodestrina, cada um deles vai ter uma função melhor ou pior. Eu gosto muito de usar o Nutricolin, gosto muito de usar o Biosil, que é esse próximo, que também é um silício estabilizado em colina, e aí ele vai ter, todos esses silícios vão ter todas essas funções. Tem uma questão de preço, né, que envolvem esses produtos. Então, o Biosil e o Nutricolin tem um custo um pouco mais baixo, né, um pouco mais baixo do que o Ex-Nutriment, e eles todos vão trazer uma função aí de melhora de espessura dos fios, de melhora de formação de colágeno, fortalecimento dos fios, resistência dos fios. Então, são produtos muito interessantes. Aqui eu trouxe uma foto, né, do Biosil, por exemplo, pensando aí no tempo zero, né, depois de passados, a cada 2 meses, aí a medição dos cabelos a cada 2 meses, e depois de 6 meses, a gente observa aí uma melhora bastante importante, né, na melhora da queda de cabelos do paciente, no engrossamento dos fios e no quão esses fios acabam recobrindo o couro cabeludo de uma maneira mais eficiente. Outros produtos podem ser suplementados, né, por exemplo, como cobre, zinco, selênio, cálcio, magnésio. Tem muitos produtos que podem ser suplementados também. A gente não vai apresentar todos, porque a aula ficaria longuíssima, né? Então a gente vai falar do cobre, né, que é uma substância bastante interessante para melhorar a ligação de elastina e de colágeno no tecido conectivo. Então ele também funciona aí para um tratamento de melhora de flacidez, que é bem interessante, né, que os pacientes gostam bastante também. O selênio, ainda que tenha um efeito aí na desestruturação do colágeno, é um produto que melhora a resposta inflamatória, o que é muito importante aí para um tratamento de queda de cabelos. A gente tem uma função também fotoprotetora e uma função de aumento de imunidade, né, relacionada ao selênio. O zinco, como eu falei no início, é um produto que trabalha em diversas reações do corpo, né? Ele vai trazer uma melhora de imunidade, vai melhorar a cicatrização de feridas, tem um tratamento para endurecimento de fios, queda de cabelos, fortalecimento de unhas. É um produto muito interessante. Todos esses minerais a gente vai usar preferencialmente na forma quelada, que é a forma como eles são melhor absorvidos. As dosagens eu deixei aqui no material para vocês, né? Esqueci de falar. Então, o cobre geralmente usado com 500 microgramas ou meio miligrama, o selênio normalmente 200 microgramas ao dia, e o zinco variando de 10 a 50, sendo que para homens ele tem que ser utilizado numa dosagem maior do que a dosagem para mulheres. Normalmente para mulheres a gente usa 10 miligramas e para os homens 30 miligramas, sempre na forma quelada. O zinco pode ser utilizado até 80 miligramas, mas a partir de 50 ele causa um pouco de desconforto gástrico. Então a gente tenta não passar muito dessa dosagem de 50, né? Porque muitos pacientes reportam refluxo, dor de estômago, N coisas. Então seria interessante manter essa dosagem aí de até 50 miligramas ao dia. Existe também um outro tratamento fortalecedor, que é através do Keranat, né? O Keranat, ele vai conter na composição alguns fitoestrióis, né? Alguns lipídios e ceramidas, fosfolipídios, que vão trazer um efeito com propriedades cicatrizantes, com propriedades sobre a proliferação celular, e eles vão trazer uma regeneração de tecido. Então ele, além de trazer essa questão aí de melhorar, né, a pele mesmo, com cicatrização e com regeneração de tecidos, ele também estimula fatores de crescimento, né? Um produto bastante interessante que a gente usa em cápsulas oleosas com 150 miligramas 2 vezes ao dia, tá? Eu montei aqui algumas fórmulas para discutir com vocês, que são sugestões de fórmulas, tá? Então, nessa formulação, que a gente vai chamar de um tratamento fortalecedor, uma fórmula utilizada para eflúvio, é uma fórmula que vai conter aminoácidos e minerais, como cistina, cisteína e metionina, né? Vai conter a biotina, uma vitamina, e o zinco. E a vitamina E. Essa fórmula é uma fórmula basicona, tá? Vocês vão reparar que em todo o meu material, de todas as aulas que eu dou, seja aqui, ou seja, né, para os médicos, nas pós-graduações, etc., sempre os produtos têm preço. Eu acho que o prescritor ele tem que saber quantas coisas custam para poder, né, destinar um ou outro produto para um ou outro paciente, né? Então, a gente tem fórmulas, esse é o limite, né, para esse tipo de fórmula. Então, você tem fórmulas aí custando 500, 700, 800, 1.500 reais, e aí, às vezes, o paciente não pode pagar, e você perde um tempão ali na consulta, gasta o tempo do paciente, às vezes com uma medicação que ele não dá continuidade. Então, é interessante a gente saber quantas coisas custam. Essa fórmula é uma fórmula que tem um custo baixo, custa aí por volta de 76 reais para cada mês de tratamento, né? Então, esse valor de 153 é o valor de hoje, foi calculado essa semana, e é uma fórmula que vai durar 2 meses. Então, vai tomar uma vez por dia, de preferência longe das refeições. E por que longe das refeições? Porque esses aminoácidos e essas vitaminas, elas são melhor absorvidas quando são utilizadas longe das refeições, porque elas conseguem ter o melhor aproveitamento dessas substâncias. Depois eu fiz uma outra formulação semelhante à anterior, que tem a suplementação de silício. Então, aqui eu coloquei o Nutricolin. Poderia ser o Ex-Nutriment, poderia ser o Silício Max, outras formas aí de silício, né? Eu coloquei o Nutricolin por conta da liberação desse produto para a indústria farmacêutica pela Anvisa, né? E também por conta do custo. Então, ele acaba tendo um custo mais baixo, o que ajuda bastante o paciente a dar continuidade para esse tratamento, né? Então, aqui é uma fórmula também com 60 doses, né? E aí o paciente vai tomar uma ao dia. Para aquele
que realmente tem uma queda de tudo quanto é vitamina, que não se alimenta bem, um paciente que tem uma questão aí de falta de ferro, uma questão de outras coisas ali, de anemia e tudo mais, a gente pode propor para o paciente uma suplementação mais completa, que pode conter aí uma vitamina C com ferro quelado, esse ferro quelado de 10 a 60 miligramas ao dia, a vitamina C pelo menos 200 miligramas ao dia de uma forma separada, tá? Aqui eu deixei a vitamina C na composição, porque eu não coloquei o ferro, e aí a gente faz essa suplementação contendo os mesmos aminoácidos que nós acabamos de falar, então cistina, cisteína, metionina, etc., a mesma biotina numa dosagem de 5, o zinco, a vitamina E, então aquele combo que nós acabamos de falar, e estamos colocando aqui outras substâncias, então a suplementação de ácido fólico através do metilfolato, que é a forma biodisponível do ácido fólico, a suplementação também do tricolim, que é a suplementação de silício, da piridoxina através do piridoxal 5-fosfato, cobre, boro, selênio, magnésio, cálcio, então é uma fórmula bastante mais completa, né, que também está aqui para 2 meses de tratamento. A gente pode fazer uma suplementação de B12 quando a B12 do paciente estiver baixa, né, então isso também vai ajudar para o equilíbrio do organismo, e aí essa suplementação da B12 ela é mais interessante quando a gente faz na forma da metilcobalamina sublingual. Eu gosto muito, ao invés de usar comprimido sublingual ou cápsula sublingual, usar o líquido, tá? Porque o líquido a gente deixa em contato, né, sob a língua aí por volta de 30 segundos, e depois o paciente já pode engolir. A cápsula sublingual demora de 1 a 2 minutos para ela se desintegrar, e o comprimido sublingual também mais ou menos esse tempo, e às vezes o paciente não tem muita paciência. Então essa forma sublingual líquida ela é bastante tranquila, a gente vai escolher ali a dosagem que a gente vai pôr da metilcobalamina para o paciente, dependendo do quanto ele tá nos seus exames, né, de sangue, e aí se a B12 dele estiver muito baixa, a gente pode suplementar 2.000, 3.000 microgramas, e sempre colocar um veículo sublingual que é para 10 gotas. E aí a gente vai pingar 10 gotas sobre a língua, deixa 30 segundos e depois pode engolir, tá? Então ele tem um custo mais baixo do que o comprimido sublingual, do que a cápsula sublingual, e ele é absorvido mais rápido. Então eu acho que a forma de suplementação de B12 líquida é a mais interessante, né, por conta do custo e a praticidade do paciente. A suplementação de queratina, como eu falei no início, também é uma suplementação interessante. Aqui a gente usa 2 vezes ao dia 60 cápsulas. É um produto que vai encorpar os fios, que vai deixar os fios menos quebradiços, né? E vai ter uma função muito interessante aí para queda e brilho dos cabelos, né? Claro que algumas medicações, né, são medicações médicas e que aí a gente vai ter que observar os efeitos colaterais e tudo mais, né? E aí eu não sei, a gente tem um público bastante diverso aqui nessa aula, então eu achei interessante a gente colocar também algumas medicações que não são apenas suplementações, né? E que têm os seus efeitos colaterais, as suas coisas a serem observadas, e são produtos que devem ser utilizados sob prescrição médica. Então aqui eu vou só citar, né? Então o espironolactona, que é um produto que é muito interessante, né? Seria um produto de antiandrógeno de escolha para mulheres, né? E cujo efeito colateral é mais importante aí uma diminuição da libido, né? É um produto que vai trazer também uma queda de pressão arterial quando usado em dosagens maiores, tá? O acetato de cicloterona é também uma opção, é um produto que é um inibidor da liberação de hormônios, né? Então ele tem alguns efeitos colaterais também com decréscimo da libido, e ele deve ser utilizado para mulheres com possibilidade de gravidez eliminada e ciclos menstruais regulares. O Actricave, ele já é um antiandrógeno, mas ele entra na categoria de nutracêutico, então é um produto derivado aí do arroz negro, que chama-se Oryza sativa. Ele é rico em alguns nutrientes, em flavonoides, e ele vai ter substâncias que são inibidoras de 5-alfa-redutase, então melhorando tanto a oleosidade da pele quanto a oleosidade do couro cabeludo, a ação principal dele em homens, e a gente usa geralmente 250 miligramas. Ele tem também um efeito antioxidante, é um produto muito, muito interessante da gente utilizar por via oral como suplemento. Finasterida também é uma medicação, assim como a dutasterida, ambos levam a uma diminuição de volume ejaculado, né? Então, a gente tem alguns pacientes masculinos que têm uma resistência para utilizar e também devem ser prescritos sob prescrição médica. O sal palmito é um fitoterápico bastante interessante, né? Também é um produto que pode ser prescrito junto com os nutracêuticos. Ele é uma substância que vai conter alguns fitoesteróis e que inicialmente foi utilizado para hiperplasia de próstata, né? E hoje a gente usa muito para alopecia androgenética. Então, ele é um produto que não vai ter os efeitos colaterais dos produtos antiandrógenos sintéticos, pode causar um pouco de náusea, um pouco de constipação, um pouquinho de dor de cabeça, mas nada demais, tá? Então, é um produto que é usado para homens e mulheres, ele tem estudo publicado em comparação com finasterida, se mostrando bastante importante na alopecia androgenética, né? Então, ele vai trazer uma progressão mesmo da alopecia androgenética em 52% dos casos, né? Quando comparado à finasterida. É um produto que vai ter um aumento aí de 23%, né? Na relação anágeno telógeno, então com aumento de volume dos cabelos, e vai diminuir a perda dos fios e melhora de oleosidade. Então, é um produto bastante interessante, pode entrar, né, a prescrição, nas prescrições mesmo, né, de Nutri, então é um produto que vai entrar com sal palmito, extrato seco, tá? Então é bem interessante da gente utilizar. O minoxidil oral também é uma das substâncias que eu mais faço na farmácia, é um produto que depende de uma prescrição médica também. A gente percebe que a melhora, ela é uma melhora muito significativa quando utilizada por via oral, né, sempre em subdose. Normalmente a gente usa dosagens por volta de 1 miligrama para mulheres e dosagens por volta de 2,5 miligramas para homem. O paciente tem que entender também que vai acontecer o efeito shedding, né, que é aquele efeito que nos primeiros dias de tratamento, aí, nos primeiros entre 6 e 8 semanas, todos os fios que já iam cair, eles caem todos de uma vez, o paciente fica desesperado. Tem algumas farmácias que podem fazer minoxidil, que tem uma liberação exclusiva para fazer minoxidil, coisa que não tem outras farmácias, não são todas as farmácias que têm essa liberação, porque depende de diversas preceitos mesmo que a Anvisa coloca para que haja uma liberação para a farmácia de manipulação trabalhar com minoxidil oral, tá? Então também é um produto médico, né, que vai ter aí o seu uso mesmo para alopecia androgenética feminina e masculina. Aqui eu coloquei a forma como a prescrição de minoxidil acontece, né? A gente sabe que aqui no grupo tem alguns médicos também, então é interessante da gente saber como acontece essa prescrição. E quando a gente vai fazer alopecia androgenética masculina, a gente tem usado muito sal palmito associado com Actricave, né? Então essas duas substâncias vão trazer uma melhora de queda, uma melhora de encorpamento dos fios, né? Uma melhora de oleosidade dos fios, o que é bastante comum para os homens, né? E a gente pode ou não associar com minoxidil quando for o caso, tá? Então a gente tem uma melhora bastante expressiva desses ativos e pode ser utilizado também pelas mulheres, né? Tanto para alopecia androgenética feminina quanto masculina. A gente também propôs aqui uma fórmula pré e pós-transplante capilar, né? Então, contendo aí os mesmos ativos que nós já falamos quando a gente comentou sobre os produtos de suplementação oral, contendo aminoácidos, vitaminas, etc. Então, contendo aí a cistina, a cisteína e a biotina, né? O nutricolin, a vitamina E e o zinco. Então, essa fórmula vai ser tomada uma ao dia e ela pode ou não ser associada com minoxidil, tá? Os produtos de uso tópico, né, eles também são bastante utilizados, então eu acredito que nós vamos ter aí no grupo terapeutas capilares, né, e outros profissionais que podem também se beneficiar desse tipo de formulação. Então esses produtos de uso tópico, eles são produtos que estimulam a circulação, então eles aumentam o aporte sanguíneo, eles melhoram a circulação local, né, e ao melhorar o aporte sanguíneo, eles vão trazer mais nutrientes para a região. Então a gente utiliza mentol, cânfora, substâncias como jaborandi, cápsicum, cantáridas, né, então são produtos aí derivados de tinturas fitoterápicas, tá? Mentol e cânfora obviamente que não, né, mas podem ser utilizados nesse tipo de fórmula também. A gente, além desses produtos estupefacientes, a gente usa o Bioex capilar, que é uma mistura de alguns ativos, né, que vão regular a 5-alfa-redutase, melhorando
melhorando a oleosidade do couro cabeludo também. Existem alguns outros complexos que são utilizados como tônicos de couro cabeludo, como é o caso da auxina tricógena. É um produto que vai conter, né, alguns ativos que vão incrementar a produção de substâncias na fase anágena, né, vão trazer aí uma ação complementar ao minoxidil. A capilha longa, que é uma mistura de alguns fitocomplexos, né, e oligoelementos como magnésio, ferro, zinco, cobre, alguns aminoácidos essenciais também, como metionina, cisteína e prolina e algumas vitaminas. Ele vai ter vai ser um produto que vai aumentar a densidade dos fios, né? Então esses fios de um cabelo mais envelhecido, né? E estamos falando também do cabelo jovem, não só de um cabelo envelhecido, mas são fios mais enfraquecidos, muitas vezes por tintura, por produtos químicos. Então a gente consegue trabalhar a densidade desses fios em um aumento aí, um incremento de 15%, que é bastante interessante. Os voluntários que testaram esse produto reportaram uma queda também bastante grande, né? Então formação de novos fios e tudo mais. Então a capilha longa geralmente é utilizada a 0,5%. O minoxidil a gente considera um produto, ele é um medicamento, né? Ele é um produto que vai trazer aí a indução de novos pelos em poucos casos. A maioria trabalha com a questão da melhora da queda dos cabelos, né? E tem alguns efeitos colaterais, como edema, taquicardia, etc. E por conta disso que é um produto de prescrição médica. Retinoína, que também aumenta a eficiência do minoxidil quando o couro cabeludo do paciente tem uma incapacidade, né? Ele é um couro cabeludo muito engrossado, e aí a gente consegue, através da diminuição dessa hiperqueratinização, trazer um afinamento do couro cabeludo e deixar o fio mais tranquilo, o fio que não vai ficar sufocado, sabe? Então a tretinoína também é um dos produtos utilizados nesse caso. Dos antiandrógenos, eu destaco o acebiol, né? O acebiol é um produto que vai conter na composição niacinamida, ele tem na composição piridoxina também, é um produto que vai inibir a sincofa-redutase, melhorando a oleosidade dos fios, é um produto que não provoca efeito rebote, pode ser utilizado na face para tratamento acneico, em formulações de tônicos faciais, mas ele é bastante utilizado também para couro cabeludo, seja na forma de shampoo ou na forma de tônico capilar, né? Finasterida também é uma medicação que pode ser usada por via tópica. Deixei aqui as referências para vocês, caso alguém queira ler a respeito. A baicalina é uma substância natural muito, muito, muito interessante, né? Eu tô focando mais nesses produtos que são produtos de venda livre, né? Então ele é um produto que vai melhorar a densidade dos fios, né? Então ele vai melhorar tanto para deixar os fios mais engrossados, né? E ao deixar os fios mais engrossados, a gente consegue fazer com que eles não quebrem tanto. Então isso vai reduzir a quebra e a perda dos fios, né? E ele vai trazer um atraso na senescência dos cabelos, ou seja, ele vai trazer um efeito anti-aging também. O foliculã é uma substância muito, muito, muito interessante, que ele vai trabalhar não só a secreção sebácea, né? Melhorando a formação da caspa, como ele vai trabalhar também a melhora dos folículos pilosos, então trazendo aí mais folículos e deixando os folículos mais resistentes. Então ele vai trabalhar a queda dos cabelos e a oleosidade também do couro cabeludo. O Greyverse é um dos grandes artistas aí quando a gente vai falando de embranquecimento de cabelos, né? Ele é um produto que traz uma melhora bastante significativa no estresse oxidativo do bulbo, revertendo o embranquecimento dos fios. Então, claro que ele não serve para um paciente que tem a cabeça toda branca, né? Então ele vai tratar aí quem tem até 30% de fios brancos. E é interessantíssimo que o paciente que usa, quando o paciente é destro, a gente percebe que o couro cabeludo, os fios dos cabelos, né, do paciente do lado direito, eles ficam mais escurecidos do que do lado esquerdo, porque o paciente que é destro, ele consegue fazer uma aplicação mais homogênea do lado direito do que do lado esquerdo. Então, é um produto que realmente funciona, né? Em 3 meses de uso, existe uma redução de 30% na pigmentação ou na repigmentação dos fios, o que é muito, muito, muito interessante. E aí a gente vai usar mesmo o Greyverse de 2 a 3%, geralmente, pode ser associado com outros ativos para queda de cabelos, ou ele vai ser utilizado sozinho, num tônico capilar, né, montando uma formulinha, daqui a pouquinho vai ter um exemplo de fórmula para vocês. O Prohairin é uma substância que também trabalha o embranquecimento dos cabelos, então ele aumenta a produção de melanina, então ele é útil aí no tratamento de cabelos brancos, e ele aumenta a ancoragem dos fios, então ele fixa, né, ele aumenta a fixação do folículo no couro cabeludo. Então, ele tem uma ação anti-inflamatória, uma ação sobre secreção sebácea, mas ele principalmente vai trabalhar fixação de melanina, então trabalhando cabelos brancos, ação anti-oleosidade, né, ou sebo-normalizante, e uma melhora da fixação do folículo. Então é um produto que vai trazer aí um crescimento de novos fios a partir da 4ª semana de tratamento e a partir da 6ª semana de forma bastante perceptível. É um produto muito, muito, muito interessante, tá? Prohairin, vale a pena a gente guardar este nome. Eu fiz aqui algumas formulações para vocês terem como exemplo, né, para a gente poder aplicar esses ativos que nós falamos. Como eu falei no início, todas as fórmulas têm valor, porque a gente precisa saber quantas coisas custam na hora de fazer a prescrição para os nossos pacientes, né? Então aqui eu coloquei o minoxidil associado a depantenol, coloquei uma fórmula contendo minoxidil e outros ativos que nós falamos. Existem muitos outros, tá, pessoal? Ativos que vão trabalhar a queda de cabelos. Eu coloquei apenas alguns, para ela não ficar muito longa, né? Então eu coloquei os principais ativos que a gente costuma fazer lá na fórmula magistral. Aqui nós colocamos, então, o minoxidil associado à auxina tricógena e o Prohairin. Aqui uma fórmula sem minoxidil. O tricoxidil é uma substância que tem estudo comparativo com o minoxidil, se mostrando tão eficiente quanto o minoxidil. E aqui nós colocamos também o Prohairin para trabalhar a questão do embranquecimento dos cabelos e da ancoragem dos fios. Colocamos o Baicapil para trabalhar também a oleosidade e a quebra de cabelos, e a auxina tricógena para trazer uma resistência maior dos fios. Essa fórmula é uma fórmula muito interessante que funciona super bem. Aí vocês podem me perguntar, Erika, para quanto dá 100 ml de produto? 100 ml de produto dá para uns 3 a 4 meses, porque o ideal é utilizar em torno de 1 ml por aplicação por dia. Como que a gente faz a aplicação dos tônicos de cabelo? A gente divide o couro cabeludo ao meio, como está aqui o meu. A gente vai aplicando uma gota a cada 4 centímetros, mais ou menos. Então são 6 gotas na linha que divide o cabelo ao meio, 6 gotas aqui, mais ou menos, 6 gotas perto da orelha. E a mesma coisa do outro lado. Isso dá aproximadamente 30 gotas, tá? Então são 6 gotas em 5 partes diferentes dos cabelos. E aí a gente vai ter um uso aí de 100 ml para por volta de 3 a 4 meses, né? Então é um produto que rende bastante. Preciso utilizar dosagens maiores, a quantidade maior do que essa? Não, não precisa, tá? O que acontece? Esses tônicos, né, quando eles são tônicos alcoólicos, o álcool ele tem algumas capacidades importantes, né? O álcool ele é um produto que migra para regiões adjacentes de onde a gente fez a aplicação. Ele migra mais ou menos 2 centímetros, formando um halo de ação ao redor da gota. Então por isso que a aplicação ela acontece a cada 4 centímetros, porque o álcool migra de 2 em 2, então uma gota aplicada aqui, 2 centímetros, uma outra gota, mais 2 centímetros. A parte do centro vai ter 4 centímetros, mais ou menos, tá? Obviamente que é de uma maneira lúdica que eu tô falando isso, ninguém vai precisar contar com régua isso, né? Medir com régua. Então,
o álcool, ele ajuda no efeito antisséptico, ele ajuda a evaporar mais rápido, então para que o cabelo não fique com aquela aparência pesada, aquela aparência de cabelo sujo, ou aquela aparência úmida, né? Então ele evapora muito rápido, ele aumenta o prazo de validade dos produtos, ele aumenta a permeação e tem uma função antisséptica. Então, os tônicos geralmente são utilizados com base alcoólica e, sendo utilizados com base alcoólica, eles se tornam mais eficientes. A gente pode fazer tônico com qualquer graduação de álcool. Quando a gente diz loção hidroalcoólica, nós estamos dizendo álcool 70. E aí pode ser álcool em graduações que variam de 1 até 96. Então, eu posso usar um álcool 20 para um paciente que tem um couro cabeludo mais sensível, eu posso usar um álcool 50, eu posso usar um álcool 90 quando eu quero que evapore muito rápido. Então, a gente consegue ter essa variação de 1 até 96, conforme o que eu espero da formulação. Eu fiz uma outra formulação contendo alguns fatores de crescimento, né, que vão ajudar na queda, contendo o acebiol e o cuperpeptídeo, que são duas substâncias que vão ajudar na oleosidade. Então, aquele paciente que você percebe que a queda de cabelos dele, ela acontece por uma questão de oleosidade e também por uma questão, às vezes, de seborreia e outras dermatites aí relacionadas à oleosidade do couro cabeludo, é possível que a gente faça uma fórmula contendo cuperpeptídeo e acebiol. Aqui nós colocamos também VEGF, que é o fator de crescimento vascular, e o AFGF, que é o fator de crescimento fibroblástico ácido, tá? Então, essa formulação é uma formulação que não pode ter uma dosagem alta de álcool, por conta dos fatores de crescimento serem peptídeos e serem substâncias que degeneram, que se degradam em presença de álcool, tá? Fiz uma outra loção capilar contendo o Copexil. O Copexil é uma substância que também é chamada de aminexil. É uma substância que é utilizada pela querastase para melhora de densidade dos fios. Então, essa formulação, ela vai aumentar o aporte sanguíneo da região, aumentando a nutrição, por conta do L-cartarato de carnitina, ela vai aumentar aí, melhorar a oleosidade, vai aumentar a densidade dos fios e também vai tratar a queda. Então, é uma fórmula bastante completa para nutrição, densidade, ancoragem dos fios e também para oleosidade dos fios. Fiz uma fórmula também para reversão de cabelos brancos. Nessa formulação, a gente colocou o Greyverse, que pode ser utilizado de 1 a 3%. Aqui eu coloquei com a dosagem máxima de 3, porque o paciente que tem cabelo branco, ele quer que tudo se resolva muito rápido, né? Então, a gente colocou uma dosagem mais alta. O ProHydrin também vai trabalhar a queda de cabelos, vai trabalhar a oleosidade e a reversão de cabelos brancos. E colocamos ali loção capilar, que é SP. Aqui eu fiz tudo para 100 ml, mas vocês podem muito bem utilizar quantidades menores, até para baixar o custo, né? Então, fazer aí com 50 ml, que vai durar quase 2 meses, ou fazer com 30 ml para 30 dias de tratamento, tá? Mas o uso é sempre daquele jeitinho, de 20 a 30 gotas à noite, fazendo uma massagem suave, não é para ficar raspando a ponta do dedo ou a unha para não machucar o couro cabeludo, né? Então, é uma massagem suave, e também não pode fazer com muita força para arrancar o fio, né? Tem paciente que fica ali querendo fazer muita força para ver se aquilo funciona melhor, e na verdade acaba piorando assim, a situação, tá? Pensando aí na reversão de cabelos brancos, né, eu também fiz uma fórmula que vai ajudar a melhorar o estresse oxidativo e vai reverter esses cabelos brancos. Então, aqui nós colocamos o PQQ, é uma substância que é utilizada para isso, tem uma função antioxidante também. O cucumismelo, que é uma substância que tem função também de clareamento de melasma, e tem estudo para cabelos brancos. É uma substância que também tem estudo para tratamento de celulite, então a gente usa 40 mg dele. Utilizei a catalase aqui com 5.000 unidades e o glisodin. Essa fórmula é preferencialmente sendo utilizada em cápsulas gastroresistentes. Não é uma fórmula muito barata, mas é uma fórmula muito interessante e muito efetiva. Eu tenho muitos pacientes que usam e que não largam essa fórmula de jeito nenhum. Então, falando aqui um pouquinho de cabelos brancos, talvez essa seja a melhor formulação que a gente vai ter disponível no mercado farmacêutico. É isso. Eu trouxe, então, aqui, né, algumas formulações que eu acabei apresentando assim de uma maneira mais rápida, porque todos estão cansados já nesse horário, né? E a gente, eu sei que essa aula vai ficar gravada, todo mundo vai poder assistir diversas vezes, guardar as fórmulas, tirar prints, tudo. Mas eu também não quis ultrapassar o tempo, né, que foi combinado aqui com a Vanessa. Essas formulações, aqui estão os meus contatos, então aqui tem o meu telefone, que é o meu telefone comercial da farmácia, é um número que não deve ser dado para os pacientes, por favor. Eu coloquei ali também o atendimento ao paciente, um número de cotação de produtos para os pacientes. Então, quem gostou da aula, quem confiou na farmácia, quem acha que isso pode trazer frutos e essas formulações vão ser interessantes, podem indicar os seus pacientes pra gente, que a gente vai fazer